Vamos lá começar mais um vídeo aqui para o nosso canal. Antes de começar qualquer coisa, queria pedir para vocês se inscreverem aqui no nosso canal. Assim você recebe todas as notificações de quando a gente postar vídeo novo e não fica por fora de nada. Aqui nesse canal eu falo sobre comportamento de felinos, sobre felinos em geral, porque eu sou Júnia Carvalho, médica veterinária, especialista em comportamento de felinos e psiquiatria de felinos. Então nesse canal a gente fala sobre tudo de gatos e com aquela pitadinha de comportamento que é tão importante. No vídeo de hoje eu vou contar para vocês 3 erros mais comuns que vocês responsáveis fazem na hora de fazer a adaptação dos seus gatinhos. É muito comum quando vocês pegam um gatinho, o primeiro erro de todos é colocar junto sem fazer o processo de adaptação. Para os gatos, gente, esse processo é extremamente importante. O processo de troca de cheiros, o processo de trocar ali, né, os paninhos, os cheiros, o processo deles se adaptarem com brincadeiras ali por baixo da porta. Cada fase, cada parte desse processo, tem gente querendo aparecer, ó. Cada parte desse processo é muito importante. Então essa daqui, por exemplo, é a Olivia, a minha primeira gata, e eu adaptei com a Liz, que é minha segunda gata, que tá aqui na minha cadeira. Eu nem vou mexer, que ela tá bem deitadinha ali. E aí, gente, essa mocinha aqui, ó, é bem temperamental. O que eu tive que fazer? Fazer o processo todo direitinho para que ela conseguisse entender e aceitar a Liz. Foi um processo difícil? Um pouquinho. Tá? Porque a gente nunca sabe se tá fazendo certo, se não tá, em qual parte que tá, mas com certeza eu te digo de olhos fechados e com toda a certeza do mundo que se você pular a etapa de troca de cheiros e já chegar colocando eles juntos, vai ser um caos. Então, o primeiro erro muito comum é esse, chegar com um gatinho novo, mas ele é filhotinho, ai que dó de deixar num cômodo. Gente, eles precisam, tá? Ter esse tempo para se acostumar com a rotina. Lembra, quem tá aqui no nosso canal sabe disso, o tanto que eu falo sobre rotina e o tanto que é importante. Gato gosta de rotina. E quando ele sai de um ambiente e entra no outro ambiente, ele precisa de um tempo para acostumar com essa rotina. Senão vai ser estressante para o gatinho que já estava na casa, assim como o gatinho que está chegando também. Então a gente precisa lembrar de rotina. Tá? Então nunca cheguem com um gatinho novo e coloquem lá junto com o outro. Vai rolar full, vai rolar atrito, vai rolar tudo que a gente não quer que aconteça. E a gente precisa lembrar que os gatos, eles têm uma memória muito boa. Então, se você coloca um gatinho novo com um gatinho antigo e tem muitos atritos, você vai gerar uma memória muito negativa para esses gatinhos. E aí pode ser que lá na frente isso tudo faça diferença. E eu tenho certeza que vai fazer. Então, chegou com um gatinho novo, nunca mais vocês vão colocar juntos de uma vez. Você vai separar num cômodo, nossa, mas eu só tenho um banheirinho mini ali, não tem problema, tá? Porque logo depois que a gente for para a troca de cheiros, a gente vai indo para a troca de ambientes, a gente coloca para eles brincarem ali por debaixo da porta. Então, assim, é um passo a passo que faz parte e que vai ser bom para ambos os gatos. As minhas gatas hoje em dia, por exemplo, se dão super bem, uma entende a outra exatamente por esse time, por esse tempo aí que eu dei para elas. Então, é muito importante vocês fazerem isso, tá? O segundo erro mais comum que acontece é quando vocês colocam gatos para comer junto. Gente, não existe gato na natureza, não divide comida. Gato é caçador solitário. Então, quando a gente pega um potinho de comida, coloca de um lado da porta e o outro potinho de comida do outro lado da porta para os gatos comerem, mesmo que eles não estejam se vendo, eles sentem o cheiro, eles não são um bobo, eles sabem que tem outro gato ali. E eles não sabem, não têm entendimento muitas vezes de que aquela porta ali não vai se abrir. Então, ele não divide aquele alimento. É muito importante vocês fazerem isso. Não existe etapa na adaptação onde os gatos estão dividindo comida, então tá tudo certo. Isso não existe, tá? Não existe essa etapa, porque vai contra a fisiologia, o comportamento natural dos gatos de não dividirem comida. Então, nunca coloque gatos para dividir comida. Eu já acompanhei várias adaptações em que os responsáveis colocavam os gatos para dividir comida e eles pararam ali nessa fase, né, que nem existe.
Então, muitas aspas aí no meio, né, dessa fase, porque nessa fase nem existe. Então, o que a gente tem que fazer? A comida sempre separado. Assim como quando a gente junta esses gatinhos, a gente não pode colocar potes de comida um do lado do outro, tá? Potes de comida sempre espalhados pela casa. Para quê? Para eles terem paz nesse momento, para se alimentarem, para comer tranquilamente e não ter atritos. Então, se você tem um gatinho, oferece esse conforto também para ele, né? Colocar potes de comida, gente. Olha o pote de comida aqui de casa, ó. Quem tá só me ouvindo, dá uma olhadinha aqui pro vídeo para vocês verem. Esse é o pote de comida que eu mais amo, tá? Forma de gelo. A forma de gelo, caixinha de ovo, a gente tem que parar com aqueles potes comuns. Eu tô até procurando, mas aqui em casa nem tem mais, tá? Aqueles potes comuns é o caos, porque você tá oferecendo um alimento pro seu gato de mão beijada. Você tá oferecendo uma caça pro seu predador de mão beijada, tipo assim, ó, toma. Não, gente, vocês têm que oferecer dificuldade. Os gatos precisam gastar energia mental, tá? Abrindo aí um parênteses, né, em relação à obesidade de felinos, hoje em dia eu faço muito manejo alimentar. Para quem não sabe, eu trabalho com consultoria online, então se você que está assistindo aí mora fora do Brasil, eu te atendo. Se você está me assistindo de algum outro estado do Brasil, eu consigo te atender de forma online. E eu trabalho muito nessa parte do manejo alimentar. O manejo alimentar é essencial na vida do gato. A gente precisa enriquecer a vida desse gato, a alimentação desse gato. A gente tem ele é preso e predador, né? Os nossos gatinhos são presos e predadores, mas quando eles estão se alimentando, eles são predadores. Então a gente tem que oferecer dificuldade na alimentação. Parem agora de oferecer aqueles potes de comida comum, tá? Aqueles potinhos redondinhos que o gato abre o bocão, come metade da comida e depois tá ali miando, te pedindo. Não! Ofereçam dificuldade. Os potinhos básicos que você tem que ter são esses: forminha de gelo, caixinha de ovo. E aí você vai fazer uma reunião, você vai sair, você vai viajar, enfim, você coloca aqueles puzzles, né? Tudo isso eu vou deixar os links aqui na descrição, tá? Então é só vocês clicarem na descrição que eu vou deixar os links dos sites para vocês comprarem esses potinhos diferentes. Tá? Esses daqui você, ó, abre o congelador ali, ó, tira o gelo que você tá usando, coloca a raçãozinha aqui, ó, e deixa o seu gato procurar comida, tá, gente? Deixa o seu gato ser gato, tá? Quando a gente traz o gato para dentro de casa, a gente tem essa missão. A gente tem a missão de fazer esse gato ativar o instinto natural dele, o que é tão importante para a saúde mental e comportamental desse gato, tá? Então, o segundo erro mais comum é colocar para comer junto. Não coloquem, nem mesmo pela porta. Isso você vai gerar atrito, vai gerar conflito, e aí você nunca vai conseguir sair dessa fase aí que nem existe, tá? E muitas vezes os gatos se dão bem, e aí enquanto eles estão comendo, o tutor, né, o responsável, já abre a porta. Um dá de cara com o outro e um quer proteger cada comida. E aí vem os atritos. Então, assim, nunca pensem: mas eu tô na fase, se você aí estiver nessa fase inexistente, né, de dividir comida, pare agora, tá? Entre em contato comigo, recomece a adaptação e não faça isso, tá? Se você estiver nessa fase que não existe novamente, pare de ficar oferecendo esse tipo de alimentação. Separe a alimentação na sua casa. Ofereça esse conforto, esse bem-estar pro seu gato, que ele vai tanto gostar e vai ficar bem mais tranquilo, tá? Quando os gatos no ambiente entendem que eles têm que dividir comida, que eles têm que disputar comida, é um estresse. Assim como disputar caixa de areia, assim como disputar pote de água, gato não nasceu para disputar. Gato, ele foge de conflitos. Então tem gatos que param de se alimentar porque tem que dividir pote de comida. E sempre que um vai comer, depois que eles já estão adaptados, tá? Convivendo juntos. E aí um tá ali comendo, o outro fica parado esperando para conseguir comer. Muitas vezes ele desiste porque ele tenta se aproximar mais, o que está comendo rosna ou faz full, ele desiste. E aí muitos gatos param de se alimentar, o que é um perigo muito grande na vida dos nossos gatinhos, tá? Então tá aí o segundo ponto que acontece demais e que eu, assim, fico muito atento e presto muita atenção. Outra coisa que vocês, gateiros aí, que amam os gatos e decidem ter mais gatos,
que vocês fazem e que eu não aconselho que vocês façam é colocar o gatinho novo dentro de uma caixinha de transporte no meio dos outros gatos. Eu particularmente não gosto dessa ideia, não gosto dessa técnica. Tem alguns comportamentalistas que gostam, que indicam, mas eu não gosto. Quando a gente pega o novo integrante, tá, que tá ali no ambiente, coloca num ambiente restrito e deixa os outros, é como se você estivesse colocando ele dentro de uma jaula para os predadores ficarem rondando. Então eu não gosto. Eu gosto mais da técnica ali da guia, tá? Colocar uma guia nos gatinhos, vocês podem ir acostumando. Inclusive, se você aí que estiver me assistindo e gostar de passear com seu gatinho, eu te questiono, será que você passeia com guia com seu gatinho da forma correta? Vou deixar aqui o link do meu e-book de passeio, vou deixar o link do meu e-book também de adaptação. Na verdade, eu vou deixar um site onde vocês encontram todos os meus e-books. Combinado? Lá eu tenho de adaptação estruturada, como fazer um ambiente ideal para o gato, de árvore de Natal, como adaptar o seu gatinho com árvore de Natal. Tem como você fazer arranhadores com aqueles troncos de madeira, tá? Que são incríveis. Tem vários, tá, gente? Tem o passeio guiado, como é que você faz, tá? Então você pode ir acostumando esse gatinho novo com a guia e ir colocando junto no ambiente, que ali você tem controle. Mas eu não gosto de colocar a caixa de transporte num ambiente novo, com um gatinho novo. Hoje ela tá querendo aparecer, gente. Então, ó, quem tá só me ouvindo aqui é a chance para conhecer a Olivia, minha gata. Então não coloquem, eu acho que gera um estresse muito grande, gera um desconforto muito grande e desnecessário, tá? Totalmente desnecessário. Então fiquem de olho, não façam essa fase, tá? E de novo, essa é a minha opinião, essa é a minha visão sobre isso. E eu explico para vocês por que que eu não gosto. Porque, como eu falei, é a mesma coisa você colocar uma presa dentro de uma gaiola e colocar lá para os predadores. E aí eles ficarem rondando. E aí tem que ter, para quando a gente faz essa técnica, né? Tem que ter um manejo, um comportamento muito específico para isso não gerar um trauma nesse gatinho novo e acabar não transformando esse gatinho num gatinho medroso, tá? Então, evitem essa parte. Tá? A gente tem outras técnicas, outras formas de fazer essa parte aí da adaptação, como por exemplo a guia, tá? E evitem, tá? Se coloquem no lugar desse gatinho novo, né? Dentro de uma caixa onde ele não pode fugir. E você também não vai pegar o seu gatinho que já estava na sua casa e colocar ali naquela caixa para o gatinho novo ir explorar e esse gato que já estava ali se sentir preso, sentir perda de ambiente. Gatos também, gente, não podem sentir perda de ambiente. Então, se você vai fazer uma adaptação nova na sua casa, não tirem a rotina daquele gato, tá? Por exemplo, esse cômodo aqui que eu tô é o meu escritório que eu acabei transformando num estúdio de gravação e tudo mais para conseguir fazer esses conteúdos e um escritório. Elas amam, olha só, ela rodou e foi parar ali. A outra tá subindo também, ó, a Alice. Então imagina eu tirar esse cômodo delas para poder incluir um novo. Quando a Alice chegou, essa menorzinha aqui, ó, a cinza, elas querendo ir aqui porque eu fechei a cortina por causa da claridade, gente. Imagina eu tirar esse espaço delas, né, para colocar um novo. Elas não vão entender nada. Então, por exemplo, era muito mais fácil de eu colocar no meu banheiro, de eu colocar no meu quarto, que elas gostam de dormir em vários lugares à noite. Tem noite que elas dormem lá comigo, mas tem noite que não. Então, é muito mais tranquilo a gente fazer dessa forma. Não tirem espaço do seu gatinho que já está na sua casa. Não deixe ele perceber, ele entender que, olha só, olha essa parte aqui do vídeo. Uma querendo chamar a outra para brincar, tá? Isso acontece demais. A Olivia ali no canto dela e a Liz vai e chama para brincar. E muitas vezes aqui em casa, gente, a Liz, ela é uma gata muito agitada. Então, eu preciso gastar a energia dela. Às vezes rolam uns tapinhas, tá? Isso acontece. E a gente tem que ir fazendo manejo. Foi muito bom ter mostrado aí para vocês verem, né? A realidade, o dia a dia do que a gente passa. E isso tudo por quê? Porque eu tirei o normal delas, que eu simplesmente, ó, abri essa cortina aqui, né? Desci a cortina e uma tava querendo ver o que estava acontecendo e a outra também, e aí gerou um estresse ali entre elas. Mas
uma coisa muito importante. Vocês perceberam que ali nesse playground eu tinha rota de fuga? Então a Olivia estava deitada, não quis enfrentar a Liz, ela simplesmente desceu e foi seguir a vida dela. Se eu não tivesse uma rota de fuga, a Liz ia acuar a Olivia ali e poderia ser uma briga muito grande. Então, como eu falo com vocês, gatos fogem de conflitos. E na nossa casa a gente precisa estar preparado para oferecer isso para eles, para não gerar atrito. Então eu fiquei tranquila porque eu sabia que a Olivia ia conseguir descer tranquilamente. Agora, se ela não conseguisse descer, eu ia pausar o vídeo e ia resolver a situação. Então a gente precisa entender, a gente precisa também preparar a nossa casa para um novo gatinho, tá? Então não adianta a gente fazer a gatificação e não colocar rota de fuga, porque senão você vai oferecer estresse, briga. Aqui rolou um estresse? Rolou. Mas a Olivia simplesmente conseguiu com tranquilidade descer e dizer não pra Alice, tipo, eu não quero. E tá tudo bem, tá tudo certo. Tá bom? Então esses são as 3 coisas aí, os 3 passos que geralmente vocês responsáveis fazem e que eu não indico que seja feito. Então nunca façam esses 3 passos aí quando vocês adotarem um novo integrante. Finalizando mais um vídeo aqui para vocês, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no nosso canal, curtam, comentem, mandem para os amigos que acabaram de adotar. Vou deixar todos os links aqui. E é isso, gateiros. Um super beijo para vocês, obrigada a todos vocês que terminaram o nosso vídeo aqui e aguardo vocês nos próximos.